Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nessa videoaula eu vou te mostrar como utilizar a função C com várias condições no Excel. Isso é chamado de função C alinhada. Se você tem interesse nesse assunto, então assista esse vídeo até o final. Esse é o canal Tech Treinamentos, o meu nome é Wagner. E nós vamos utilizar nessa aula, a função C alinhada. O que seria a função C alinhada? É a função C que possui dentro dela mesma uma outra condição C. Então, para entender bem o nosso exemplo, olha só. Nessa nossa loja, nós temos três condições de recebimento. Se um dos nossos vendedores ou vendedoras não realizar nenhuma venda ou fizer até 200 vendas, ele vai receber, ele ou ela, vai receber como comissão R$200. Caso o vendedor consiga fazer de 201 até 999, essa pessoa vai receber R$500 de comissão. E se a pessoa atingir mais de 999 vendas, ou seja, de 1.000 acima, ela vai receber os R$1.500 de comissão, que seria a comissão máxima. Então você repara que nós temos três condições. A função C, de forma comum no Excel, ela trabalha geralmente com duas condições. Como nós temos aqui uma terceira condição, então será necessário alinhar a função C, ou seja, colocar uma outra função C dentro da função C. E eu vou te explicar como fazer isso, passo a passo. Bom, a primeira etapa aqui, sempre que você vai utilizar na função C, é você desenvolver um raciocínio sobre o resultado que você quer chegar. Muitas vezes, nesse momento, você precisa entrevistar, perguntar mesmo para a pessoa que vai usar a planilha no dia a dia, qual a expectativa de resultado dela, dele ou dela. Você precisa, muitas vezes, ter uma conversa, fazer uma entrevista com o responsável do setor para saber quais as expectativas de resultado. Nem todos os cálculos estarão na nossa cabeça, Eu vejo aulas de Excel sendo passadas como uma coisa simples, uma coisa intuitiva. E quando você está ali no dia a dia realmente trabalhando com isso, você tem que pensar muito para poder chegar nas conclusões. Afinal, os resultados de uma planilha não podem estar incorretos, Então essa conversa, essa troca de informações é uma soft skill que você tem que ter nessa comunicação, esse trabalho em equipe, para poder ter planilhas realmente eficientes. Bom, falando sobre soft skills, eu falo muito sobre isso no meu curso completo de pacote Office. Então se você quer saber mais sobre Excel, Word, PowerPoint e também o Power BI, tem um link aqui na descrição desse vídeo que vai te levar para o meu curso completo. São preços bem populares, tá? Lá você tem certificado de conclusão, tem garantia, campo para perguntas e respostas. São várias vantagens, vale muito a pena você visitar. Legal, mas voltando aqui para o nosso raciocínio, vamos entender da seguinte forma o nosso passo a passo. Eu diria que um bom método seria desmembrar, Então, olha só. Eu sei que de 0 até 200, a minha resposta, ela será R$200. Então, para isso, eu posso utilizar o seguinte, Tudo aquilo que for menor ou igual a 200, eu tenho a resposta R$200. Legal. Essa etapa aqui estaria resolvida dessa forma. Nessa segunda etapa aqui, nós temos um intervalo bem maior, para ser resolvido. Mas aqui você tem que levar em consideração o seguinte, na primeira etapa da função ele já entendeu que até 200 é aquele valor, é essa resposta aqui. Então na segunda ele já passa a considerar acima de 200, então ele já vai entender que essa nossa conta aqui, ela parte do 201, então isso facilita um pouco o nosso trabalho. Como vai de 201 até 999, então nós precisamos dizer que esse aqui é o nosso extremo, que esse aqui é o nosso limite. Então, se ele está partindo do 201 e nós vamos até o 999, para poder criar esse limite aqui, nós podemos dizer que tudo aquilo que for menor que 1.000 atende a essa condição. Legal, Então, olha só, aqui eu resolvi a primeira condição, dizendo que tudo que for menor do que 200, menor ou igual a 200, a resposta é essa daqui.
A segunda condição nós resolvemos da seguinte forma. Ele vai partir do 201, tá? Porque ele já entendeu o que tem que ser feito aqui, até 999. Então, menor que 1000 é justamente 999. Né? Nós teríamos, então, essa condição atendida. E, numa próxima condição, seria aquilo que não for nem até 200, nem menor do que 1000, tá? Então, nós teríamos a nossa terceira resposta, que é o 1500. Tudo bem? Você repara que nessa linha de raciocínio eu fui desmembrando, né? Eu fui resolvendo parte por parte para poder chegar numa conclusão, tá certo? Então, aulas que você vai encontrar, né, em diversas plataformas de vídeo sobre Excel e sobre outros itens também, né, elas serão simplistas. Vamos dizer, olha, você clica ali, você faz assim, você faz, olha que incrível esse resultado. Sim, mas é muito importante você desenvolver o raciocínio sobre aquilo que você está fazendo, para que você realmente tenha sucesso no mercado de trabalho. Bom, vamos aplicar isso aqui na prática então. Olha só. Igual C, vou abrir parênteses e vou focar na primeira condição aqui, né? Então, se a minha venda, eu vou dar um clique lá no 1024, né? Ela for menor, ou pelo menos igual a 200, vou colocar aqui o ponto e vírgula. Qual que é a nossa resposta, né? Se ela for menor ou igual a 200? A nossa resposta é uma comissão de R$200. Eu poderia digitar aqui R$200, tá? Mas é muito mais prático clicar aqui em cima no valor, porque caso você venha atualizar esses valores no futuro, né? Basta você trocar ali o valor que está, né, na célula, ele já vai atualizar o cálculo automaticamente, né? Legal, nós atendemos aqui então a nossa primeira condição. Vou colocar o ponto e vírgula, e agora que vem a grande sacada desse vídeo, né, que é a função C aninhada. Eu vou colocar mais uma função C dentro da função C, e vou abrir parênteses novamente. Aqui nós vamos atender a segunda condição. Lembrando que a partir desse momento o Excel já está considerando a partir do 201, né, porque até 200 nós já resolvemos. Então nós precisamos criar o outro extremo, que é o limite, né, 999. Então, para isso, eu vou colocar o seguinte. Se a minha venda, então vou clicar aqui na venda, for menor do que 1000, então veja bem, ele está partindo do 201 e está considerando tudo aquilo que for menor do que 1000. Eu estou pegando, nesse caso aqui, o intervalo de 201 até 999. Tá? Então, se ele atender essa condição aqui, vamos lá. Ponto e vírgula, o meu resultado será os 500. Legal. Então, nós criamos aqui a condição para atender os 200, nós criamos a condição para atender os 500, e se não for nem essa opção e nem essa opção, nós entramos então no bloco então. O que seria o então? É a minha terceira resposta. Ponto e vírgula, eu simplesmente vou clicar aqui no 1500. Porque o que o Excel vai entender? Se ele não atendeu a essa, né, a essa condição e nem atendeu a essa condição, a minha resposta então é essa daqui. Então tudo aquilo que tiver acima de 1000, ou seja, maior do que 999, né, será R$1.500. Beleza. Bom, nesse caso aqui nós abrimos os parênteses duas vezes, então é necessário fechar duas vezes. Vou segurar o Shift e apertar o 0, uma, duas, e teclar o Enter. Você vai perceber que nós temos lá, então, R$1.500. Bom, vamos fazer um teste, né? Se eu fizer 0 vendas, 200. 25 vendas, 200. Por quê? Porque está no intervalo, ó, entre 0 e 25. Se eu fizer até 200 vendas, R$200. Se eu fizer 201 vendas, já muda para 500. Tá? 500 vendas. Né? Repara que eu estou ainda nesse meio aqui, ó, entre 201 e 999. Então, a nossa resposta permanece ainda 500. Né? Se eu fizer 999, 500. Se eu fizer 1000 vendas ou mais, aí eu começo a ganhar os 1.500 de comissão. Legal, né? E esses valores aqui eu posso mudar também, tá? Digamos que a comissão aqui é 1.569,80, né? A comissão aqui é 529,30.
201,45. Ele vai atender da mesma forma, ó. 200, 300, 1000. Tá certo? Então, é isso, pessoal. É assim que nós utilizamos a função C aninhada, né? Não é tão simplista como passam por aí. Você tem que realmente desenvolver um raciocínio. Você pode repetir essa aula quantas vezes forem necessárias para o seu total entendimento, né? Espero que tenha gostado, que tenha agregado para você de alguma forma. E se isso aconteceu, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e ativa o sino, né, para receber as nossas novidades sempre que forem postadas por aqui. Um grande abraço, te vejo em próximas aulas. Até lá.